coisa hoje aqui. O nosso bate-papo é sobre o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos tentar, em rápidas palavras, ver parte só do Evangelho, o que quer dizer isso aí. E como ele tem muitos tópicos, eu tive que escolher um. Vamos ver se caiu de acordo com as nossas necessidades, se vai suprir as nossas necessidades. Lá tem um pedaço que diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso é de Êxodo e tem no nosso Evangelho. E aí, em cima disso eu peguei um tópico: a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós vamos tentar, nas palavras de Santo Agostinho e mais alguns seres da espiritualidade, a gente tentar entender os verdadeiros laços de família e por que se dá a ingratidão dos filhos, se é que existe isso, né? Às vezes nem tem, é coisa da nossa cabeça. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos, para com os pais, tem um sentido ainda mais odioso. Isso nos leva aonde? Ingratidão já não é coisa muito palatável, muito fácil de digerir. Se vier dos filhos, fica assim mais esquisito. Mas como essa coisa de pai e filho, no sentido espiritual, é desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Falou em ingratidão, falou em filho, aí atinge diretamente os nossos corações. Os pais ficam diretamente envolvidos. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. E vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Quando desencarnamos, a gente leva essas coisinhas miúdas, que a gente fez durante a nossa encarnação, também levamos as virtudes. Só que o nosso lado que cutuca mais, são as paixões. As paixões, elas voltam com uma velocidade assim que reencarna. A gente vai ver mais para frente que às vezes elas já brotam. As virtudes ficam lá escondidinhas, esperando a gente amadurecer bem. Quando a gente já está de cabelos brancos, aí elas começam a brotar e nos dar lições, do que nós arrebanhamos lá para trás. Quando somos jovens, o que brota primeiro são as paixões que nós levamos de outras encarnações. E isso, às vezes, se transforma em algumas coisinhas que nos atrapalham mais ainda. Faz com que a gente desenvolva, por conta das paixões, ódio, e desejo de vingança contra semelhantes. Que às vezes numa encarnação nos era próximo, na outra pode não vir a ser mais. E lá na frente, novamente, a gente se reencontra para apertar os laços novamente. Alguns deles, daqueles espíritos, quando desencarnam, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhece os funestos efeitos das suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreende que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha: a caridade. Então, para aqueles de nós que já estão um pouquinho melhor, a gente
ao desencarnar, consegue visualizar um pouquinho do que a gente fez nessa encarnação, dá uma peneirada e ver se o saldo foi positivo ou negativo, se a gente cresceu ou estacionou. Que regredir ninguém regride. Então a gente no balanço a gente vê se melhorou ou se ficou paradinho no tempo. Aquele que estiver um pouco mais rápido no raciocínio, a gente vai, nessa peneirada, vai percebendo que a gente, para chegar nesse ser que a gente chama de Deus e que nos dá todas as oportunidades, né? E como eu lembro sempre, é difícil até da gente entendê-lo, porque Ele é justo e quer sempre o melhor para nós. Mas na sua justiça, ao querer o melhor para nós, a gente às vezes acha que aquilo não era o melhor naquele momento. Normalmente, no primeiro momento, antes dos cabelos ficarem grisalhos, a gente costuma achar que não era exatamente o melhor para nós. Com o tempo a gente vai percebendo que existe uma senha para a gente ir chegando perto desse ser magnânimo que a gente chama de Deus. E essa senha, como o Santo Agostinho sempre bate, é a caridade. Sem ela, não tem avanço, não tem melhora, não tem adiantamento. E aí ele lembra, assim, um pouquinho com mais né? Não há caridade, antes de começarmos a fazer a caridade, tem que esquecer as ofensas e as injúrias, porque se levar ódio no coração, não tem jeito de fazer caridade. Ah, mas então, se não trabalhar isso, fica difícil. Uma coisa não habita junto com a outra. Sem perdão, sem esquecimento das ofensas, das injúrias, o coraçãozinho fica cheio de ódio, e aí não tem como praticar caridade. E aí nós vamos ver onde que isso entra nos laços de família, né? E nessa ingratidão toda. Se a gente vai recheando o coraçãozinho, né, de ódio, de angústia, de sacanagem, ao reencarnar, a gente vai ver que o pacote que a gente traz não é muito bom. É então que volta o seu olhar para os que detestaram na terra, revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciar a si mesmo, mas sobretudo a de amar aqueles que destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Como que encaixa isso tudo? Então eu desencarno com o coração cheio de ódio, do lado de lá, olho para cá, estou pedindo uma chance para reencarnar, estou namorando meus pais, mas aí o coraçãozinho está cheio de ódio, está carregado de ódio. Aí eu já identifico, até nos meus pais, alguém que possa ter, entre aspas, né, me prejudicado. Pode acontecer? É possível? Se eu não trabalhar a minha bagagem, se eu não esvaziar o baú toda vez que eu vou e volto, eu vou ficar levando e trazendo coisas que não vão me fazer bem e nem ao meio, nem às pessoas que vão formar minha família material. Nós vamos ver também a diferença, distinguir um pouco a família material e a espiritual. Então a gente já viu que, como uma mãe vai renunciar a si mesmo, né? Se o coraçãozinho dela e do filho tiverem recheado de coisas menos boas.
Então aí vem a hesitação, vacilação e ficamos agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, oramos a Deus, imploramos aos bons espíritos para eles nos darem força nos momentos difíceis que nós vamos passar junto àquele corpo e àquela família que nós estamos utilizando naquele momento. Mas é preciso ter boas resoluções nesse momento que estamos voltando, porque senão nós vamos correr o risco de, com o coração recheado dos pacotinhos, a gente naufragar. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, muitos de nós ficamos presos em muito tempo naquele lugar, naquela fase, naquele momento que chamamos de erraticidade. Por conta de passar da forma errada para lá, ficamos meio na erraticidade, procurando um lugar certo para nos encaixar do lado de lá. E nesse meio tempo, se não tivermos boas resoluções, não trabalharmos nosso psiquismo, nós vamos acabar indo para um umbral, indo para lugares piores ainda. Nós vamos ser arrastados para lugares que a nossa afinidade vai nos levar. Então, nesse meio tempo, a gente meditando e fazendo preces, né, nós vamos nos preparando para usar aquele corpinho junto daquela família que nós temos necessidade de encarnar e que de repente pode não ter sido muito, né, pode não ter sido muito amigo numa outra encarnação, mas vamos pedir aos espíritos superiores permissão para isso, porque nós vamos construir o corpo, mergulhar na carne e estar com os nossos pais durante, às vezes, 90 anos dessa existência. E que podem ser fáceis esses anos ou difíceis, dependendo dos dois lados, do nosso, que estamos vindo, e daqueles que estão nos esperando, de entender toda essa matemática divina aí, onde quem tem mais doa, quem tem menos recebe. Isso serve para tudo, até para uma energia boa e menos boa também. Qual será então a conduta, né, desse ser que está reencarnando nessa família? Vai depender da maior ou menor persistência dessas boas resoluções que eu tive do lado de lá. Meditei bastante, tentei aparar as arestas. Falei, bom, estou pronto, agora eu vou respeitá-los, eles também vão me respeitar e vai dar tudo certo. Mas, quando mergulhamos na carne, né, o esquecimento, muita coisa é trabalhada em nós, aquele monte de hormônios, né, a gente fica meio confuso enquanto vai crescendo. E aí vamos tendo contato, né, com aqueles seres que a gente não foi muito amigo numa outra e que teríamos que lapidar aquilo, e às vezes por conta desse mergulho na carne a gente, né, acha que aquilo é uma inimizade mesmo, que brotou ali naquele momento. Nunca vi fulano, mas já passei a não gostar dele a partir desse momento. Conversei com ele hoje e já percebi que não gosto dele. Alguém já ouviu essa frase? Ou outros que a gente conversa uma vez só e já fala, rapaz, esse é o amigo que eu estava esperando e não aparecia. São seres, né, da nossa família espiritual e que a gente já tem um pouco mais de afinidade. Mas aquele que não é muito afim nosso e que nós vamos ficar junto dele por uma encarnação inteira, a vontade dos dois vai ter que ser muito forte, porque as provas vão se mostrar complicadas. Daí aquela ingratidão, né, que o Evangelho fala da ingratidão dos filhos, tem ingratidão dos pais também, tem ingratidão dos irmãos, do marido, da esposa, né?
Mas essa é mais complicada, a dos filhos, porque a mãe é uma porta dimensional para o filho. E quando ela aceita fazer isso, ela renuncia um pouco a ela. E ela abre essa porta para que ele venha, ela se doa, abre a porta dimensional, recebe a nós e vai ter que conviver às vezes com a minha repulsa, desde cedo, quando eu identifico nela aquele ser lá de trás que eu não era muito afim e que, entre aspas, me sacaneou de uma outra encarnação. Aí já começa o problema. É aquele filho que no ventre já começa a se mostrar rebelde, desde os pequenos contatos. Então, segundo a nossa boa ou má resolução, que prevalecer, nós vamos ser amigos ou inimigos daqueles no meio que nós fomos chamados a viver. É assim que se explicam os ódios, as repulsas, que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior poderia justificar. Não é parece que não, aqui vamos consertar. Não poderia justificar. Tem como justificar um bebê de poucos meses ter repulsa pela mãe? Geneticamente, jamais. Isso seria impossível. Porque ele teria naturalmente um grude e uma dependência enorme da mãe. Se tiver algum probleminha, a gente já tem que começar a olhar por cima do muro, que tem mais coisa por trás dessa coisa toda. Então aí ele diz assim: não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vô-lo enviou. Nada na matemática divina é por acaso. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Quando existe uma ingratidão, entre aspas, embutida entre pessoas que deveriam se amar, pode lá no fundo ter uma expiação de um dos dois, tentando reparar um passado perturbador e também reparar as ofensas que um fez ao outro no passado. É assim que na matemática divina a gente coloca as coisas no lugar. A nossa consciência vai pedir, e não é ninguém que nos empurra na carne em que nós não queremos vir. Nós vamos por livre e espontânea vontade até os mensageiros do lado de lá, os que fazem o preparo da reencarnação, e imploramos às vezes para vir. E eles ainda nos dizem, ali complicado vai ser a prova, porque vocês não foram muito amiguinhos. Aí ele continua: a tarefa não é tão difícil como podereis pensar, não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições dos nossos corações. Para deixar claro também, porque muitos dizem aí fora que é difícil ser espírita porque tem que saber muita coisa, tem que ler muito, tem que ser sabidinho para ser espírita. Não é bem verdade. Kardec lembra que a gente tem que se instruir, mas para que a gente tenha uma fé raciocinada. Não se deixe levar por qualquer tipo de fanatismo, de engodo. Mas não é preciso ser sábio para entender as coisas de Deus. Nem um pouquinho. E o Espiritismo prova isso a todo momento, porque mostra para qualquer um que esteja interessado em saber da doutrina, como é que a gente sai dos enroscos que a vida nos traz. Então, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que já traz da existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los.
todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, nos menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas. Onde ele quer chegar aqui? Que tudo tem origem aqui realmente. Se analisarmos todas as nossas deficiências, nossas dificuldades, são de não combatermos o nosso egoísmo e o nosso orgulho, um amarradinho no outro. E se nós não ficarmos de olho nos sinais de uma pessoa que está reencarnando, quando jovem, ele pode desenvolver coisas que ele já tinha lá dentro, escondidinho, e que todos nós temos, e nós temos facilidade em libertar os maus instintos primeiro. Nós temos uma facilidade danada de soltar o nosso lado menos bom. O nosso lado melhor a gente guarda, acho que para um outro momento, porque alguns de nós passam a encarnação inteira sem exercitar esse lado. Pensando que quem está do lado tem que nos aguentar o tempo todo, tem que nos tolerar, tem que nos carregar. Então, se deixarmos que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não podemos nos espantar depois, né, de ser pegos mais tarde pela ingratidão. Então, se a gente não souber ler aqueles sinais que se apresentam quando o reencarnante é jovem, que ainda está com as unhas pequenas, que a gente poderia com uma tesourinha ir aparando, né, e a gente deixa crescer demais, aí a coisa pode ir pegando. Então, quando nós, espíritos que aceitarmos um reencarnante, não fizermos tudo o que tiver ao nosso alcance para moralmente adiantarmos nossos filhos, nós vamos ter uma parcela de ingratidão lá na frente. Se nós fizermos e não der certo, aí resta o quê? A gente costuma dizer, vou entregar na mão de Deus, né? Realmente está muito bem entregue, porque as mãos dele são enormes e são bastante suficientes para nos acalentar dessa lamentação, mas nós podemos ficar com a consciência tranquila de termos feito um bom trabalho. Se assim o fizermos, se a gente deixar passar os momentos certos de tomar certas decisões com relação ao reencarnante, vamos sofrer o reflexo desse mesmo reencarnante lá na frente. Então, que façamos bem a nossa tarefa, tentando, né, aplanar o egoísmo e o orgulho do espírito reencarnante. Que, na verdade, nós vamos ver aqui para frente, não é exatamente o nosso filho espiritual. Ele é o nosso filho material. Ele vai nascer da carne naquela mãe. Mas espiritualmente a gente sabe que a coisa é mais longa. Então, quanto à amargura muito natural que experimentam pelo sucesso dos esforços, Deus nos reserva uma imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo, quando a gente pensa que errou, mas o que eu fiz de errado, né? Se você fez a sua parte certinha, pode ficar sossegado, né? Que em outra existência nós vamos ter oportunidade de terminar essa obra começada. E que um dia esse filho ingrato vai nos recompensar, nos entendendo. Ele fala que com o seu amor, mas a gente sabe que amar o outro é entender, né? Eu tenho que entender o outro plenamente, 100%. Aí eu estou amando sem esse amor do mundo, aquele amor, né? Amor de mãe, que realmente entende e acalenta. Lembram também os seres que me ajudaram a rascunhar isso aqui. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede, porque a nossa consciência, como lembra o céu e o inferno, fica nos
cutucando, aí nós pedimos as provas. E eles ajeitam as provas para a gente. Então tá bom, você vai lá fazer o que você pediu. E dão uma dosada na coisa para a gente não vir com uma tarefa maior do que as minhas pernas. Se eu pedir uma prova muito grande, eu não vou poder cumpri-la. Então eles já dão uma olhada no tamanho das condições que eu estou abarcando e às vezes tira um pouquinho. E quando a gente acha que a coisa está pesada, a gente pode ficar sossegado que 30% delas já foram tiradas porque a gente não daria conta mesmo. Então os benfeitores fazem esse balanço e olha, o Paulo acho que não dá conta de tudo não. Vamos tirar uns 30% aí, que se ele fizer esse 70% que ele está levando, já está de bom tamanho. E às vezes a gente não faz nem 20%. Fica naqueles 10% que a gente costuma fazer em todas as encarnações. Então a gente às vezes, por falta de uma vontade firme, em vez de resistir aos arrastamentos que vão aparecendo para nós, porque ao mergulhar na carne vão aparecer vários arrastamentos, de várias ordens, vários tipos, e a gente, se não tomar cuidado, vai mergulhar de novo. E se errou numa prova, com bebida, por exemplo, tem espíritos que passam meia dúzia de reencarnações para sair só do vício da bebida. Vem numa, cai, vem na outra, cai, e chega numa, acha aquele amigo que, quando você está quase vencendo a coisa, ele te pega pelo braço e leva lá para tomar mais uma, e aí caímos de novo e ficamos assim, várias encarnações, não conseguindo resistir a isso, e aí, já que eu estou aqui mesmo, vou tomar a saideira. E tomamos 12 saideiras, 14 saideiras. Até a esposa ir lá no bar buscar e falou, já meia-noite, fulano. Você vem tomar uma para almoçar e já passa da meia-noite. Então é para esses espíritos que está reservado o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Porque plantei, posso plantar o que eu quiser, mas aí a colheita é obrigatória. Então plantei flores, administrei bem aqueles espíritos ao meu redor que me foram confiados, vou ter bons amigos lá na frente. Administrei mal, vou ter inimigos me esperando. Mas as portas da bondade de Deus, estão sempre abertas para o arrependimento de qualquer espírito. Então chega um dia que a gente vai cansar de fazer a coisa errada, cansar de sofrer, e vamos então de encontro a esse ser maravilhoso que nos perdoa e que abre todas as portas para nós, sempre. Eles falam, lá vem mais uma vez o Paulo pedir a mesma coisa e nós vamos ter que administrar. Então vamos lá, nos lançamos aos seus pés, e Ele mais uma vez nos perdoa e prepara outra reencarnação para nós. As grandes provas são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Aí a gente tem que ficar ligado nessa passagem de Santo Agostinho. Quando a coisa ficar apertada, que a prova for complicada, é aí que tal. Quando for aquele chacoalhão, essa é natural, nós vamos ter centenas dessas provinhas. Mas é nas grandes, naquela que chacoalha mesmo o barco, é que nós nos aperfeiçoamos. Porque é aquela ali que a gente armou toda a coisa para dar uma melhorada. Às vezes a pequenininha faz parte do meio. Quando nós armamos a reencarnação, nós pedimos um meio para reencarnar, mas não podemos escolher. Se a gente pudesse escolher, vai estar o Flávio, vai estar a Cidinha, seria melhor.
mas não fazemos isso e nem podemos fazer isso. Vai lá e se ajeita com o pessoal que você vai encontrar por lá. Então essas provas são um momento supremo, né? E na hora que a gente tiver para ganhar o prêmio, né? Nós não podemos deixar que venha a Alemanha e faça 7-1, né? E nós, no nosso interior, a nossa Copa do Mundo é jogada conosco mesmo. E o time daqui de dentro, nós é que afinamos. O Filipão daqui somos nós que escalamos. E aí a responsabilidade é nossa. Não adianta depois apontar ninguém e dizer que a culpa do 7-1 é de alguém. Não é, é nossa, porque nós armamos toda a nossa reencarnação. Então, se nós não quisermos perder esse fruto, né, e ter que voltar lá no princípio, ficar atento. São nas provas mais complicadas que o crescimento se dá, que a gente avança mais um degrau. E, mais uma vez lembrando, de todas elas, as penosas são as que afetam o coração, afetam o sentimento, afetam a proximidade com outros espíritos. Tem algumas que são difíceis, mas que não são íntimas, não ficam gravadas em nós. Não fica lá dentro para a gente ficar levando para... Então, aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. O que há de mais consolador, de mais encorajador, do que o pensamento de que dependemos de nós mesmos, dos nossos próprios esforços, abreviar o nosso sofrimento, destruindo em nós as causas do mal. Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. Que se a gente fala, mas na hora a gente faz a famosa perguntinha: por que comigo? Fiz essa pergunta, não entendemos nada ainda. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos nossos olhos, né? E podemos esperar com paciência, porque explicamos a nós mesmos o que parecia ser monstruosidade aqui na Terra. Os ferimentos que recebemos passam a parecer apenas simples arranhões. O que a gente achava que ia morrer, a gente lembra que não morre, né? E que se morrer vai só trocar de corpo, vai voltar para o mundo espiritual. Então, no golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis da matéria que ligam os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam, se consolidam ao se depurarem, em vez de se quebrarem com a reencarnação. Com a reencarnação fica um ir e vir, uma separação constante. Então a gente vai se afinizando mais com determinados espíritos, né? E vamos ficando mais amiguinhos uns dos outros. E essa é a família espiritual que nós vamos formando, que a gente sente prazer, como nós vamos ver aqui. Os espíritos cuja similitude de gosto, identidade do progresso moral e afeição levam a reunir-se formando famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. Quando é aquela família redondinha que não tem problema, deu sorte de encarnar todo mundo de uma mesma família espiritual. A pessoa teve mérito de vir eu, a esposa, os filhos, né, os irmãos, todos com afinidade espiritual. Não dá problema, ninguém briga com ninguém, ninguém discute, ninguém cobra nada. A coisa corre macia. Quando começar a dar muita encrenca, pode olhar bem para o outro e falar: o que será que eu fui dele e ele meu na reencarnação passada? Com certeza. E se nas nossas peregrinações, né, nós ficarmos momentaneamente separados, mais tarde nos reencontramos, felizes pelos novos progressos. Então, eu estou na minha família espiritual, vou para Dom Flávio momentaneamente, desencarno e volto para a minha turminha, meu time, né?
Aí é onde os mensageiros fazem, né, a coisa andar. Nós não podemos ficar só na mesma turminha, no clube do bolinho, da luzinha, do lado de lá também não é permitido. Então nós não podemos trabalhar somente para o nosso crescimento. Aí de vez em quando eles falam, bom, tá ótima a sua família espiritual, mas nós vamos enxertar no meio aí o fulano que precisa, né? Precisa de alguém para olhar por ele, que ele está dando muito problema. Então nós escolhemos você. Você é o cara para levar adiante essa tarefa. De repente nós não damos conta, mas nós vamos ver por quê. Então eles vão causar, às vezes, perturbações, né, no nosso meio, mas é aí que está a prova, é aí que vem a verdadeira tarefa. Então nós temos que recebê-los como irmãos, ajudá-los, e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Então é uma matemática onde eu estou bem, já tenho a minha família espiritual consolidada, estamos bem. Mas aí nós temos responsabilidade com aqueles irmãos. Vocês lembram a historinha de que nenhuma ovelha se perderá? Essas ovelhas também são do meu aprisco e nenhuma delas deve se perder. Então eu tenho que pegar o Flávio, que já está bom, o Flávio já está bom na tarefa. Então você vai receber uma ovelhinha desgarrada aí e traz ela de novo para nós, no nosso convívio. É assim que Jesus trabalha conosco, né? Nos dando as tarefas, onde a ingratidão às vezes vai se fazer presente. E é até necessário para nos lembrar qual é a tarefa. Se a coisa ficar muito redondinha, vocês lembram a história do companheiro nosso que passou aqui falando do tubarão. Vocês lembram, não lembram? Quando a coisa estiver muito morna assim, tem que soltar um tubarão ali para dar uma temperada, colocar um pouco de tchan na coisa. Isso tudo aí foi dito por alguns outros seres, mas a maioria é desse moço, que eu procurei pegar um autorretrato aí, que na época desenharam dele, e essa passagem é a que tem no Evangelho, foi ditada em Paris em 1862. E, se tiver 2 minutinhos, eu vou pôr um vídeo só para a gente encerrar, para a gente tentar, nós falamos em ingratidão. Vamos tentar ver como é que seria a gente trabalhar com a gratidão. Espíritos trabalhando com gratidão um ao outro, tentando devolver o que Deus nos dá, o que Ele planta em nós, as boas sementes que Ele planta em nós.